Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 e Pauta, nesta manhã de terça-feira, dia 2 de março. Um solzinho, um calor, frente fria que prometeu vir não veio, né? Ela só deu um oizinho, mas não permaneceu. Terça-feira de calor, dia 2 de março. E aqui ao meu lado hoje, meus colegas de sempre, parceiros, Ted, Sartori e Anderson, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Anderson. A nossa convidada também daqui a pouco vai ser devidamente apresentada. Grande abraço a vocês que acompanham mais um 3 em Pauta. Nessa terça-feira, muito assunto. Hoje é um assunto, Anderson. Hoje podia ser um programa chamado Sentindo na Pele. Bom comentário. Bom dia, Cris, Ted, a nossa convidada, você que acompanha mais um 3 em Pauta. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. Vamos fazer um programa bem bacana, bastante coisa pra gente conversar. E vamos em frente, Cris. Mais um programinha dedicado à mulher. 3 em Pauta, que tem oferecimento da Célula Mater. Laboratório sempre presente quando você mais precisa. Então, você que está precisando aí de um laboratório, fazer os seus exames, fazer o seu check-up anual, né? Eu ia falar semanal, tá? Plano de saúde mata. Diário. Prevenção não quer demais, né? É só ir lá na Bernardino de Campos, número 50, lá na Célula Mater. Tem um cafezinho, tem uma água. O seu Carlos lá tá sempre lá acompanhando. É muito bom, viu? Muito bom o café. O atendimento também 100%. Aí sim. E vamos falar de mulher, vamos falar de... Você não toma café, Ted? E toma de vez em quando, né? Pra saber da qualidade também do café. Porque o atendimento a gente já sabe, quer saber do café. Tá certo. Que nem o café que dá de ômega, é muito bom. Exatamente. Mas vamos falar de mulher para mulher hoje, como você falou, sentindo na pele, né? Vamos falar um pouco de autoestima. Será que nessa época de pandemia, as mulheres estão se cuidando mais? Quem vai falar sobre o assunto é ela, que é dermatologista, costumo dizer que é a dermatologista top, doutora Maria Augusta Bolzan. Bem-vinda, Olá, Maria Augusta. Bom dia, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Maria Augusta, como é que estão as mulheres? Elas estão se cuidando mais nessa época de pandemia? Eu sei que teve um tempo que a gente precisou ficar um pouco, né, parado, mas como que tá a autoestima das mulheres? Elas estão se cuidando? Olha, por incrível que pareça, mesmo nesses tempos difíceis, elas não abandonaram o autocuidado. Isso me deixa muito feliz. Então, mesmo que a gente tenha que sair de máscara, a mulher sempre encontra um jeito de se cuidar, de se amar mais. Então, só aparece os olhos, então vamos investir numa maquiagem para os olhos, vamos pensar num botox ou alguma coisa para melhorar o olhar. Isso eu acho que elas estão mantendo. Ou pensar, às vezes, em algum procedimento que deixe um pouco mais sensível, que a máscara vai cobrir mesmo. Então, elas estão conseguindo manter o autocuidado, assim. Entendi. Bom, eu acabei esquecendo, né, de anunciar o Giro de Notícias. A gente lembra. Ainda bem que vocês me lembraram. É que eu me empolguei com a doutora Maria Augusta hoje aqui, aí vamos lá, o Giro de Notícias? Vamos lá, Cris. A primeira da série, né, de hoje é que Bertioga e Cubatão antecipam a vacinação de idosos a partir de 77 anos. As cidades de Bertioga e Cubatão anteciparam para essa semana, né, a vacinação de idosos com idades entre 77 e 79 anos contra a Covid-19. Em Cubatão, a vacinação ocorre nesta terça-feira, dia 2, hoje, e em Bertioga a partir de quarta-feira, amanhã. Em São Vicente, é bom lembrar, o cadastro para pessoas com idades de 60 anos ou mais já pode ser feito para que recebam doses remanescentes da vacina. A medida foi divulgada para evitar perda de doses em frascos abertos de vacina contra a Covid-19. A partir desta terça-feira, a Secretaria de Saúde de São Vicente, no caso falando ainda de São Vicente, realizará nos postos de vacinação cadastro de idosos com mais de 60 anos, como eu falei, para aproveitamento de doses remanescentes. Mas a notícia principal é sobre Cubatão e Bertioga, aí, que anteciparam essa vacinação de idosos a partir de 77 anos. Bertioga amanhã e Cubatão hoje. E sabe quem tá com pendência com a prefeitura de Guarujá? Marroi! O hotel Jequitimá, pertencente ao Grupo Silvio Santos, tá com uma dívida de 2 milhões de reais de IPTU. A prefeitura de Guarujá diz que o apresentador, né, o pessoal que comanda o Grupo Silvio Santos, não foi notificado, mas deve haver uma conversa boa ali, né? Porque o Jequitimá é um ponto importante aí, polo turístico da Praia de Pernambuco, da né? Praia de Pernambuco, né? Deve ter um acordo aí, mas o fato é esse, né? São 2 milhões de reais em IPTU aí que o Grupo Silvio Santos, que é dono
do Jequitimá. Só aquele saguão do Hotel Jequitimá, eu entrei lá uma vez não para me hospedar. Já vale $1 milhão. Já dá não sei quantos apartamentos meus. É uma coisa impressionante. Tava enorme aquele saguão. Qual a próxima notícia? A próxima notícia é a respeito de um anúncio que foi feito pelo João Otaviano Machado Neto, que é o secretário de Logística e Transportes da São Paulo, sobre um edital de chamamento público, né, que para estudos de uma terceira pista rodoviária do Planalto para a Baixada Santista. Ele será publicado, esse edital de chamamento, nos próximos dias. Ele fez esse anúncio, né, durante o primeiro seminário universitário Santa Cecília TV, Unisanta, começou na segunda-feira. E durante esse seminário, que teve como tema os desafios e oportunidades de interligação dos modais logísticos para a cidade de Santos e o Porto, o secretário fez esse anúncio do chamamento público para a realização desses estudos, para viabilizar essa terceira pista, como eu falei, que funcionaria paralelamente à Via Anchieta e Imigrantes, sentido Baixada Santista, em direção ao Porto. Uma notícia importante. Lógico que isso não vai ser construído agora, né? Em tempos de pandemia, a ideia é que se venha menos, né, para cá, mas é uma coisa importante para o futuro, lógico, até porque isso não é feito de uma hora para outra. E ainda mais no momento em que o estado de São Paulo apresenta 73% de ocupação de leitos de UTI, os casos de Covid aí numa aceleração preocupante, né, no estado todo. A Baixada Santista aumentou o número de... Agora se for o número de mortes, o número de casos, coisa de 180% na média móvel, coisa bem grande. Aí o estado está acenando aí com mais restrições. Fala-se até na criação de uma fase roxa, que seria anterior à vermelha. A vermelha seria mais restritiva que a vermelha. Estaria possivelmente amanhã na coletiva, né, do governador João Dória, deve ter alguma novidade nesse sentido, né, mas é um aperto aí nas restrições, é algo que muita gente pede, né, principalmente os médicos, etc., acreditam que no mínimo 15 dias de lockdown seria ideal para poder dar um freio realmente, assim, não esse toque de recolher meio fajuto aí de madrugada, etc. Lockdown, né? Mesmo. Lockdown, né? Mesmo. Porque a gente já passamos de um ano do primeiro caso de Covid, né? Já passou de um ano dos protocolos de Covid e a população não aprendeu ainda. Mais de 200, já está em 255 mil mortos no país e a população continua achando que isso tudo é culpa do governador. É absurdo isso. Então está na hora das pessoas começarem a entender que o governador, eu canso de falar isso do governador, eu não estou defendendo ele, porque vou dar a minha opinião, mas eu não votei nele, então eu não defendo ele. Mas assim, ele não manda em Portugal, ele não manda em Santa Catarina, ele não manda na Europa, nos outros países. E os outros países fizeram lockdown. Os outros países estão com os mesmos problemas do comércio fechando. Então por que só aqui é que fica essa briga política entre presidente e governador do estado de São Paulo, que a gente não vê as pessoas dos outros estados brigando, batendo nessa tecla de que eles querem acabar com o país. Não, quem está querendo acabar com o país é a própria população, que não se toca. E para fechar o giro, não lembro se tem mais alguma notícia. Tem mais depois a gente chama o telefone. Sim, fora esse, que eu não contei esse. Uma polêmica aí, foi até dando crédito aqui, foi o Portal G1 que deu essa notícia, a respeito de um caso em São Vicente, na UBS Tancredo Neves, em que uma idosa foi tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. E o sobrinho dessa senhora, uma idosa de 82 anos, o sobrinho, inclusive, ele veio do Rio de Janeiro, porque o filho não está aqui, ele está fora daqui, e aí acabou vindo o sobrinho, ele está mais longe, né? O filho está no exterior. E o sobrinho veio para cá para acompanhá-la, melhor dizendo, para ela tomar vacina. E qual não foi a surpresa dele? Que havia um cartaz nessa UBS, dizendo que era proibido fotografar ou filmar. Ele chegou a fazer um vídeo, até que o próprio João publicou, em que ele relata a conversa dele com a funcionária, dizendo que não seria permitido a fotografia ou filmagem. E, curiosamente, o próprio João pediu nota para a Prefeitura de São Vicente, e a Prefeitura disse que vai apurar o caso, que medidas serão tomadas, né, dependendo da apuração naturalmente, e que não foi, segundo a administração a Prefeitura, segundo a administração pública, não foi uma orientação passada pela pasta da saúde, que realmente vai totalmente contra o que a gente tem visto, né? Por exemplo, a gente teve áudios do secretário de Saúde de Santos dizendo que não há nenhum problema de se filmar ou fotografar,
tendo em vista o que aconteceu, a transparência, e também tendo em vista o que aconteceu há pouco tempo em Praia Grande, por exemplo. Então, no sábado eu acompanhei a minha mãe para tomar a vacina. E assim que entrou, a própria enfermeira, não estava vazio ali, né? O centro ali, Martins Fontes, é extremamente vazio. E a própria enfermeira falou, entra com ela. Ela pediu para que eu entrasse. Eu falei, não, eu vou entrar, mas ela pediu. Ela mostrou o frasco, ela mostrou as seringas, tirando o líquido do frasquinho. Ela mostrou a seringa, tudo. Ela foi passo a passo. E quando você sai, tem um lugarzinho ali já decorado para tirar fotografia. Já tem um banner, digamos assim. É uma decoraçãozinha, um papel, acho que é tipo papel crepom, não lembro. Mas assim, todo decoradinho, bonitinho, tô online, tô não sei o quê, para que as pessoas vão ali e tirem a foto. Então, assim, pela Prefeitura de Santos, tem que dar parabéns ao secretário, doutor Cata Preta, e assim, toda a equipe, porque aqui em Santos está tendo transparência, sim. E na última consulta que eu fiz ao vacinômetro, eu faço todo dia, né, de manhã cedo, para saber como está o vacinômetro, já havia 2,5 milhões de vacinas aplicadas no estado de São Paulo. É um número bem considerável. No país todo dá coisa de 6 milhões e pouco. Está muito longe ainda, mas São Paulo à frente desse processo. Maria Augusta, você tomou vacina já? Eu tomei a primeira dose. Já tomou? aliás, Seus pais também, todo mundo já tomou lá na clínica, né? Aliás, a segunda dose, inclusive em Santos, parece, já tinha chegou, né, um lote, né, para os profissionais de saúde, para a segunda dose. Já começou ontem, inclusive. Eu queria chamar por telefone o secretário de Esportes de Santos, o Gelásio Fernandes, por conta de um acordo, né, que foi assinado um convênio, né, que foi assinado ontem entre a Prefeitura de Santos, via SEMES, né, e o SESI São Paulo, tem a unidade aqui em Santos também, de fomento ao esporte, de atletas, né, de desenvolvimento de atletas, vai falar com a gente. Gelásio, bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Bom dia, Anderson. Prazer muito grande novamente falar com vocês. Então, Gelásio, fala um pouquinho pra gente aí sobre esse acordo que foi assinado, né, que foi renovado o convênio com o SESI, e a importância disso para o desenvolvimento do esporte aqui da cidade. Sim, a gente fica muito feliz aí quando... Pode falar, desculpa. Não, tô ouvindo. Vontade. Vamos lá. Então, nós ficamos muito felizes aí com a realização de parcerias com instituições importantes, né, da sociedade, né, como é por exemplo, o SESI, né? Esse convênio, ele estabelece ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento de exercícios esportivos, físicos, né? Na fase multiesportiva, iniciação desportiva, na modalidade de atletismo. Então, as atividades são voltadas a essa modalidade, né? A formação, a iniciação e também, né, eles acabam sendo direcionados à formação de atletas, né? É um trabalho muito sério que o SESI tem, dentro de um programa grande, né? Muito abrangente, que chama Atletas do Futuro, né? do SESI, e existe essa parceria com a cidade de Santos, né? Com a Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Esportes. Gelásio, bom dia. Bom dia, bom dia. Tete Sartori, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ted? Como jóia. vai? Prazer falar com você novamente. Prazer em falar com você também. Há alguma ideia de se fazer, se a Prefeitura tem em mente já, de repente, alguma entidade, que se façam acordos semelhantes, nos mesmos moldes ou semelhantes, para outras modalidades esportivas, Gelásio, tipo esse que foi feito com o SESI, que é mais voltado para o atletismo? Há ideias também nesse sentido para outras modalidades, com outras entidades? Sim, inclusive nós já temos aqui no Rebouças, né, para o desenvolvimento da modalidade de natação. E hoje acabou de sair daqui uma outra entidade, né, já propondo para a gente. Essas parcerias, são muito importantes, né, porque aonde e como o poder público não consegue chegar, né, com a ajuda do terceiro setor, nós conseguimos ir levar aí a prática esportiva e a atividade física para a comunidade. Né? Lógico, o poder público tem aí diversas atividades sendo desenvolvidas, né?
Mas é importante essas parcerias, muito importantes. Ô Gelásio, para perguntar para você rapidinho, assim, como é que está a questão dos eventos esportivos aqui na cidade? Eu sei que ainda tem muita restrição, a questão do Plano de São Paulo, todo o cuidado com os protocolos, mas como é que está essa questão, assim? Como é que a CEMES pensou o ano de 2021 no aspecto de eventos, né, levando em conta toda essa questão da Covid? Infelizmente, é uma situação que abrange a todos, né? Essa pandemia, ela acaba impedindo, né, eventos, né, onde a aglomeração ela pode ocorrer, né, e não está sendo diferente com os eventos aqui em Santos. Então, eles não estão acontecendo, né, isso está partindo do próprio poder público, né, da própria CEMES, que não está fazendo os eventos aí tradicionais, né, nós embora não estejam, né, efetivamente na fase amarela aí, proibidos, né, mas nós não estamos realizando. Né? Existe aí uma nota da Secretaria de Esportes liberando os eventos até 600 pessoas, né? Mas mesmo assim aqui em Santos eles não estão sendo realizados. E mesmo com essa impossibilidade, Gelásio, eu acho que certamente já dá até para fazer um calendário, se levar em conta, acho que as tantas ideias e convites que certamente a Secretaria já deve ter recebido, não para fazer outros eventos, não necessariamente feitos para a Secretaria, mas feitos por outras entidades e algo assim. Sim, vocês devem ter recebido vários, né? Com certeza, né? Os organizadores de eventos, eles estão já prevendo, né, reservando datas, né, para o segundo semestre. E a gente também está fazendo aí uma programação, né, com a expectativa de que, né, a vacinação aí comece a ter resultado, né, e essa pandemia deu uma trégua aí para a gente, né, diminua, né, esses efeitos aí para toda a sociedade, para a saúde de todos, né? E a gente possa aí celebrar a vida aí com os eventos esportivos, né? Eu sempre falo que o esporte é a celebração da vida. E quando tudo voltar ao normal, a gente vai celebrar com os eventos aqui em Santos, que Santos é a cidade mais esportiva do Brasil, e com certeza vai voltar tudo ao normal, né? Quando tudo voltar ao normal, os eventos vão voltar aí para alegrar a cidade. Que assim seja. Gelásio Fernandes, secretário de Esporte de Santos, muito obrigado pela participação. O convite está feito para você voltar aqui à Rádio Ômega para conversar com a gente. Sim, com prazer sobre aí, o esporte. E boa terça-feira para você e boa semana, meu amigo. Tá bom, para vocês também. É um prazer falar com dois grandes amigos do esporte como vocês dois, o Ted, o Anderson, e estou à disposição. Tá bom? Grande abraço para vocês, para todos os ouvintes. Um grande abraço, muito obrigado. Até logo. Tchau. Cris Carvalho. Bom, deixa eu ler os recadinhos aqui. Odete Carvalho assistindo, Marcelo Dias, Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia a todos da Rádio Ômega. O Hermínio Fernandes, fecharam e não resolveu nada. Acho que ele deve ter feito algum comentário referente ao lockdown. Algumas pessoas defendem o lockdown, outras são contra. Mas assim, o que não pode é continuar acontecendo essa aglomeração e aumentar aí o caos da saúde dos hospitais. Enfim, é isso que tem que mudar. Odete Carvalho, bom dia a todos e obrigada, doutora Maria Augusta, pela amizade. Tem mais um recado aqui, só que está no... abraço a todos, principalmente para nossa chefa. É a Bia e toda a equipe lá da Clínica Bolzan. Inclusive, ela comentou que tomou a segunda dose hoje e a funcionária disse que podia tirar a foto, mas só não podia fotografar o funcionário, né? Mas a pessoa que está tomando podia ser fotografada. Então, tá aí toda a equipe já foi vacinada hoje ou só... Não sei, tô sabendo agora. Eu acho que não foi todo mundo ainda, não. Ainda não. Então, tá bom. Vamos lá. Maria Augusta, o que pode ser feito agora tendo todas as medidas, né, de protocolo do Covid, mas assim, para a mulher que está em casa, não deixar de se cuidar, o que ela pode estar fazendo? Porque a pele precisa ser cuidada, né? E assim, é muito sol, aí as pessoas falam, pega a vitamina D, vai para o sol, mas e aí? Passa protetor, não passa protetor? Como é que fica essa questão?
É verdade, agora que a gente está mais recluso, mais em casa, a nossa exposição solar diminuiu bastante. Mas falando especificamente da questão da vitamina D, 15 minutos de sol em qualquer parte do corpo já são suficientes para a gente fazer a vitamina D. Então, você pode até ficar na janela, colocar um braço, uma perna, não precisa torrar no sol, ficar lá 1 hora tomando sol. Então, para a vitamina D, às vezes, no nosso trajeto de carro para algum lugar também já é suficiente. E respondendo a sua pergunta do que a gente pode fazer mesmo estando mais em casa, às vezes a gente desanima um pouco porque não tem festa, não tem nada, não tem nenhuma convenção social e a gente acaba desanimando de cuidar da gente, começar pelo básico, que é não descuidar da nossa rotina de cuidados em casa. Então, não precisa ser nada muito complexo, mas usar um bom sabonete, um creme pro dia, um protetor solar mesmo estando dentro de casa, um creminho pra noite específico pro seu tipo de pele, já é um ótimo começo para você manter a sua pele saudável. Rapazes? Doutora, eu queria perguntar o seguinte a respeito da dermatologia e da pandemia. Houve algum decréscimo de procura? Por mais que o consultório atenda a todos os protocolos e tal, eu acho que talvez isso tenha acontecido de maneira geral, mas houve um decréscimo, até um certo receio de se fazer, de repente, um tratamento dermatológico e tal, porque envolve a pele, envolve uma série de coisas, e as pessoas receosas da Covid, e repito, por mais que o consultório siga os protocolos. Houve um decréscimo de procura, doutora? Olha, eu vou falar da minha prática, do que aconteceu comigo. No começo, no ano passado, a gente ficou fechado muito tempo, e aí depois quando a gente retomou, a gente sentiu mesmo um baque muito grande. Então, foi bem complicado esse começo, acredito que para todo mundo. Mas foi bem difícil porque as pessoas tinham duas coisas. Um receio de sair de casa. Sim. Na minha especialidade, que é a dermatologia, eu preciso ver o rosto. Sim, então, as pessoas têm que tirar a máscara. Qualquer procedimento acaba que é muito próximo. E também por não ser considerado uma coisa essencial. Então, às vezes, essa parte estética foi deixada de lado. Então, o começo foi realmente bem difícil. Eu consegui ver uma melhora mais pro fim do ano. Aí as coisas retomaram, acho que porque todo mundo foi encontrando um meio termo, as pessoas foram retomando suas atividades, foram saindo de casa, e aí, assim, eu consegui ver uma melhora até bastante, no sentido que tava todo mundo muito preso, muito parado, então eu via uma necessidade assim, preciso olhar pra mim de novo, preciso cuidar de mim de novo. Então, eu atendi muita gente que falou, não aguento mais ficar parada de pijama o dia inteiro e agora quero voltar a me cuidar. Mas isso foi, vamos dizer assim, de outubro pra frente. Doutora, uma curiosidade. Na TV a cabo tem um programa a Sara Lee, né? Que tem bastante fãs, etc, né? É a rainha dos cravos, não sei o quê. Aqui na Baixada, acho que o G1 também deu essa semana uma dermatologista daqui da região que também faz algo parecido e tá viralizando no YouTube, etc. Que atração é essa que as pessoas têm por espremer cravos, espinhas, assim? É verdade, né? Esse fascínio. Eu tenho alguns pacientes e amigos que procuram vídeos no YouTube pra ver tirar cisto, cravo, não entendo. Isso tem gente que acha relaxante. Eu, quando tenho que fazer, lógico que faço, e é muito legal, porque às vezes a pessoa vem com um cisto muito grande e aquilo dá um incômodo. Então, é legal pra mim, no sentido da satisfação daquela pessoa que tava com aquele incômodo e depois ela fica muito feliz. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma grande satisfação em ficar espremendo. Isso eu acho que é uma coisa meio da pessoa mesmo. E até é bom lembrar, doutora, que muita gente às vezes espreme cravos, né? E não é defendendo só o seu tratamento, mas não é recomendável, né? É verdade. Geral, né? Quando isso vale para cravo, para espinha, às vezes pode ser um cisto, que aí não é exatamente uma espinha, aparece, e aí a pessoa espreme. Tem aquela boquinha, né? Exatamente. E pode manchar, no mínimo uma mancha, ou infeccionar, que é o pior. A mão tá suja e você vai cutucar, não vai conseguir eliminar tudo. E aí você fica com uma situação muito pior do que estava antes. Então, aguenta e vai no seu dermatologista e faz direitinho, né? É verdade. Agora, a Aline está perguntando aqui se quando tomar sol, mesmo em qualquer parte do corpo, tem que passar protetor ou é sem o protetor solar?
Ah, tem que passar o protetor. A não ser assim, que você vai realmente ficar só 15 minutinhos no sol da manhã pensando na vitamina D. Mas é uma coisa muito específica. Ah, eu vou ficar só 15 minutinhos com o braço na janela de manhãzinha. Aí já é suficiente para vitamina D e não precisa. Mas, não, vou sair de casa, eu vou pra praia, vou tomar mesmo sol, aí é de protetor. Porque o protetor, ele não consegue bloquear 100% da radiação. Então, alguma coisa vai passar. Então, se você vai ficar... que seja 1 hora, já vai ser suficiente para vitamina D, porque o protetor, ele dá uma ajuda, mas ele não bloqueia tudo. O melhor né? sol é da manhã mesmo, de manhã cedo. Pode tirar o fone, viu, Mara? Tá. O sol da manhã, a chance dele dar queimadura solar é muito menor, então ficar vermelho, descascar. Mas quando a gente pensa em fator de risco para câncer de pele e para envelhecimento da pele, é a mesma coisa. Então, ele é mais seguro, mas não é por isso que você vai ficar no sol da manhã e achar que não tem risco nenhum. É radiação do mesmo jeito. No caso de... desculpa. Não, pode ir. Não, pode ir. Havia uma recomendação, que se passasse, você falou de protetor solar, né? De que se passasse o protetor solar, mesmo quando não se fosse pra praia, você andasse na rua e tal, e às vezes até não precisava ter tanto sol assim, porque às vezes tem aquela coisa do que a gente chama de mormaço, né? Não tá aquele sol, mas tem aquele mormaço que você sai e parece que foi na praia do mesmo jeito. Então, a ideia é essa mesmo, doutora, sempre que alguém sair, passar o protetor solar no rosto, principalmente, que acho que seja a parte mais visível, né? Independentemente da pele, como é que funciona? Exatamente, esse seria o mundo ideal. Quando a gente vai falar da pele, e independente de estar sol, de estar chovendo, de estar nublado, a radiação ela consegue ultrapassar a nuvem. Então é lógico que num dia nublado, dificilmente você vai ficar com o rosto vermelho, você não vai ter uma queimadura solar. Mas aquela radiação todo dia, ela é um fator de risco, sim, para câncer de pele e mais frequentemente até para o envelhecimento. Então, eu atendo realmente muitos pacientes que vêm querendo melhorar as manchinhas, melhorar a qualidade da pele, melhorar as rugas. E, às vezes, aquele solzinho que a gente não vê, aquele nublado, aquele mormaço do dia a dia, ele tá ali manchando todo dia um pouquinho. Então, às vezes, a pessoa vem manchada e fala, nossa, mas eu não pego sol. Ela não pega sol diretamente na praia. Mas aquele solzinho todo dia, aquela claridade é suficiente, sim. Doutor, como é que faz para definir o fator do protetor solar? Assim, que critérios que a pessoa tem que levar em conta para poder escolher um protetor solar adequado para o tipo de pele dela? Tá, a gente indica um mínimo de 30. Então, um fator 30 no mínimo. Menos do que isso é muito pouco. Acima de 30 vem aquela questão que realmente o que muda, o que aumenta a proteção é muito pouco. Então, se eu for comparar um de 30 com um de 50, ou com 60, não é que o 60 vai proteger o dobro do 30. Essa porcentagem é pequena. Porém, tem um detalhe que, assim, ao longo do tempo, o protetor ele vai perdendo a sua eficácia. Então, vou dar um exemplo assim bobinho. Você passa um protetor de manhã, um filtro 30. Na hora do almoço, não é exatamente assim, é só para ficar ilustrativo. Ele já tá um 15. Então, se você usa um fator de proteção maior, a vantagem é que ele dura mais tempo na pele. Então, essa é a primeira vantagem. Ele demora mais, ele vai diminuindo, como ele vai perdendo efeito, ele dura mais tempo. Então, se você não vai reaplicar o seu protetor a cada 2 horas, que, vamos ser sinceros, quase ninguém faz isso, é melhor você usar um protetor mais alto, porque você segura ele mais tempo na pele. E outra coisa importante também é a quantidade. Então, a quantidade ideal de um protetor solar é 1 colher de chá para o rosto inteiro. É muita coisa. Então, é melhor você usar um fator um pouco mais alto, porque você já não vai usar a quantidade recomendada, então uma coisa compensa a outra. Essa questão agora que a gente tem que ficar usando álcool gel e a gente tem que hidratar e as nossas mãos acabam ficando ressecadas com tanto álcool em gel. Que cuidado que a gente pode ter, Maria Augusta? Nossa, é uma queixa muito frequente agora no consultório. Eu vi aumentar muito. Tanto unhas fracas, quebradiças, com estria, porque a unha resseca também. Coceira na mão, descamação. Álcool gel, isso, efeitos do álcool gel? Exato, porque o álcool ele desidrata, né? Então você usa uma vez ou outra, mas agora a gente usa toda hora. A cutícula fica mais seca, a unha fica mais ressecada, a mão fica mais seca. Então, o ideal é você usar o álcool e um hidratante logo em seguida. Ele não vai tirar o efeito do álcool. E aí você tem que andar com os dois na bolsa, o álcool e o hidratante. Esperou ele evaporar e passa o hidratante. E quando estiver em casa, aí é melhor lavar a mão com água e sabonete
sabonete do que ficar usando tanto álcool. Aí você anda com hidratante e com o Exato. álcool em gel. É isso. Passa o álcool gel, secou, aí você dá meia dúzia de passinho, entra numa loja, álcool gel. Aí você Ai, dá um creme de... É difícil. É difícil. É bem difícil. É os novos tempos, né? A gente tem que adaptar. Exatamente. E aí, cuidados assim com o rosto mesmo. Por exemplo, muitas pessoas têm mancha, elas estão procurando, porque tem um tratamento com laser para que você consiga eliminar essas manchas do rosto. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tem. E agora, por incrível que pareça, eu achei que as pessoas fossem diminuir os tratamentos com o rosto, porque vai estar coberto pela máscara. Eu achei que ia todo mundo desencanar. Mas tá vindo muitas pessoas assim, eu vou aproveitar que eu estou de máscara e fazer algum tratamento que sensibilize, porque ninguém vai ver. É uma questão de ponto de vista. Exatamente, eu achei interessante. Então teve um aumento assim, vou aproveitar para tratar a minha pele agora, que a máscara vai cobrir, e quando passar isso tudo, eu vou tirar a máscara e minha pele vai estar linda. Então é bem interessante. Os tratamentos com laser, a gente consegue customizar muito. Dá para fazer desde um laser mais suave, que mais voltado para as manchinhas, eles têm um ótimo resultado, porque eles são bem específicos para as manchas, desde os lasers mais agressivos, quando a gente pensa num laser para rejuvenescimento. E aí depende do objetivo de cada pessoa. Mas agora eu estou tendo muita procura de paciente para melhorar as manchas da pele. Porque eu acho que as pessoas estão andando mais de cara lavada, ou estão se olhando mais, então estão aproveitando esse momento de reclusão também para cuidar mais da pele, que é ótimo, né? E um outro cuidado que tem que ser sempre, não só em dezembro, por causa do mês, né, do dezembro laranja, é o câncer de pele, que a pessoa tem que se prevenir sempre, né, Maria Augusta? É verdade. A gente foca no dezembro laranja por causa da campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque é o verão. Mas a gente tem que pensar que o câncer de pele, a gente se relaciona muito com a exposição do sol, mas tem o fator genético, então quem tem história de câncer de pele na família tem que procurar o dermatologista pelo menos uma vez por ano para dar uma avaliação geral. Pessoas que têm muitas pintas no corpo e mesmo pessoas que não tomam sol hoje em dia, mas já tomaram muito sol no passado. Também é um fator de risco. Até a propósito de pintas ou manchas, né? Algumas pessoas mais velhas, né? Tem aquelas manchas, são pintinhas assim, pretinhas, várias até. Aquilo é só do envelhecimento, é do sol ou são as duas coisas? Ótima pergunta. Às vezes eu atendo também o paciente fala, eu tô com essas manchinhas, mas é da idade, é da velhice. E aí eu sempre brinco que é da idade porque você viveu mais tempo tomando sol. Mãos. Porque a hora que pega mais, no carro, no braço. Não, mas tem umas que, dependendo da idade, tem várias assim no Exatamente, mas você pode reparar que no abdômen, na barriga, não vai ter tanto. Então, eu sempre brinco assim, você podia ter 90 anos, se você passasse a sua vida numa caverna escura, você não ia ter mancha nenhuma. Então, é da idade porque você viveu mais tempo, mas não é assim, envelheci e fiquei com mancha. É porque está relacionado a um maior tempo de exposição. E esse tipo de mancha é aquela exposição do dia a dia, indo na padaria, andando de carro, não é só da praia, propriamente dito. Tem uma pergunta falando de praia, o Fernando Passos, ele pergunta assim, hoje estimula muito o uso do protetor solar, mas tem muitas pessoas que usam bronzeador, né? Querem ficar morenas, querem ficar com as tais marquinhas. E aí, como é que é a questão do bronzeador? Pois é, ontem eu ainda brinquei com um paciente, não vou falar que eu sou santa também, eu tenho meu passado negro, e eu já tomei muito sol e eu achava lindo, eu usava óleo fator 2 quando eu era adolescente, eu achava o Raito de máximo. sol. Gente, isso ficou para o passado, tá? Isso não está mais na moda. Então a gente não quer bronzear, a gente não quer queimar. Porque por mais que você não fique vermelho, tem gente que tem a pele morena e que não vai ficar vermelho nunca. Mas a partir do momento que você fez uma marquinha, você queimou a pele. Isso é fato. E isso é fator de risco para envelhecimento, para câncer de pele. Então, abandone os bronzeadores, use um bom filtro solar, use chapéu, fique embaixo do guarda-sol. E aí, no caso, você pode fazer uma maquiagem, você pode fazer uso dos autobronzeadores, que não tem risco nenhum. E você vai ficar com uma corzinha bonita e com segurança. Mas o próprio protetor solar, você acaba se queimando também. Então, se você ficar muito tempo no sol de protetor, você vai acabar queimando também. Mas se você queimar muito, é porque você não reaplicou direito, não reaplicou e você queimou. Mas é bonita aquela marquinha. Não, né? não é mais. Não tá mais na moda isso, não. Entendi. Aí, doutora, abandona. aí a pessoa foi pra praia, não passou protetor, tomou aquele solão
de meio-dia ali, ficou toda vermelha. E aí, Até as 4. o que é bom pra fazer pra poder sanar e os... Tá, isso aconteceu muito quando eles liberaram a praia, porque tava todo mundo... Isso eu peguei demais, assim, foi uma semana que foi um boom de gente queimada do sol, porque acho que tava todo mundo preso em casa, abriram a praia... Resolveu tirar o atraso da praia. Exatamente, mas foi assim uma semana que o que eu atendi de gente vermelha e descascando foi assim um absurdo. Só não esquecer da cerveja, o resto... Exatamente. Então aí nesses casos já foi, né? A gente tem que hidratar por dentro. Então tomar muita água de coco, chá bastante mesmo. No caso de uma queimadura absurda, tem que ir no pronto-socorro e tomar soro. E hidratar por fora. Então é passar muito hidratante, usar um bom hidratante corporal o tempo todo. Às vezes pode fazer uso desses calmantes, que também dão uma ajuda. Mas hidratar várias vezes ao dia. Evitar de usar muito sabonete, porque a pele já está extremamente sensível, então não ficar esfregando bucha, sabonete. Se acontecer o caso de descamar a pele, não acelerar esse processo, não tentar ficar puxando pelinha ou esfoliando, deixa, que é o processo natural, e paciência para a pele regenerar. Nossa, você vê, a gente olha lá atrás, é o passado negro mesmo, né? Não, o meu é o passado vermelho, porque eu, na época de escola, que eu ficava vermelha ainda puxava, ficava descascando e puxando. Pois é. Minha mãe passava álcool, acho que era leite de magnésia. Tem que acalmar. Meu Deus do Acho céu. que todo mundo, a maioria ficava mundo puxando teve. lá. Ficava, eu cheguei a ficar vermelha de Ele vai camarão, renovar, né? Não, mas isso a gente deixa pro passado, né? Agora estamos limpos. Bom, enfim. Tem mais uma pergunta aqui, eu não sei se já foi falado, mas poderia falar sobre os cuidados com a pele por causa do uso constante de máscaras, principalmente porque por causa do calor a gente transpira demais. Aliás, o que eu transpiro, eu já transpiro por natureza. Eu só transpiro aqui, né? Exatamente. De vez em quando eu abaixo a máscara pra passar um lenço aqui. É verdade. Tem até um fenômeno novo agora com a pandemia, tudo tá criando nomes, que chama maskne, que é essa acne na região da máscara. Maskne, tá? Então... O nome é legal. Exatamente, que eu tenho muito aumento de acne nessa região onde a máscara cobre. Por quê? Fica quente, fica úmido, a gente já mora numa cidade úmida, e fica abafado, então junta bactéria, junta fungo, não tem como. Talvez a dica que eu dou é usar um tecido mais respirável, ou de um algodão puro, ou dessas de TNT triplos, que eu acho que até a pele consegue ventilar um pouco melhor, e evitar esses tecidos sintéticos. Lavar, se for uma máscara de tecido, lavar todo dia e a cada 3 horas trocar. Então, se vai ficar muito tempo na rua, levar uma a mais, porque vai juntando bactéria ali dentro. Tem aqueles lencinhos anti-oleosidade que a gente pode andar com eles, porque eles absorvem o excesso de oleosidade. Tipo lenço umedecido também, não? Pode ser um lenço umedecido, desde que esses de bebê, que eles não têm muito álcool, eles ajudam. Tem os de água micelar também. Também é uma boa opção, porque ele não irrita tanto a pele. Tem que ver só esses alcoólicos que não, mas o de água micelar é ótimo. E, às vezes, usar um sabonete que seja mais voltado para uma pele oleosa. Fazer, às vezes, usar algum creme, alguma coisa também mais específico para uma pele oleosa com acne, mesmo que não seja o seu tipo de pele, para essa nova realidade. Mas trocar a máscara mais de uma vez por dia já ajuda bastante. A Maria Aparecida, ela pergunta qual o tipo de mancha de pele que nós devemos nos preocupar? Putz, é difícil responder isso sem ver. Mas uma dica básica que eu dou é assim, na idade adulta, de maneira geral, a gente não pode ter nenhuma mancha que cresça. A mancha cresce quando a gente está numa fase de crescimento da vida. Então, se você tem alguma pinta, que, das duas uma, ou você não tinha antes e ela apareceu na idade adulta, ou você sempre teve e nesse momento da fase adulta ela está mudando. Mudando de cor, mudando de tamanho, mudando de formato. Normalmente essas são as que a gente tem que procurar o dermato para ele avaliar com um aparelhinho, um dermatoscópio, para ver se tem alguma coisa preocupante, se tem que operar ou não. E até, doutora, você falou de pinta, de crescimento, de mancha. E às vezes, inclusive, ela pode, uma mancha, uma pinta pode indicar uma outra doença que não, de repente, um câncer de pele, ela pode indicar uma outra coisa também ou não? Pode, isso é bem complexo, mas realmente existe. Inclusive, às vezes, alguma mancha ou alguma pinta pode indicar um outro câncer que não na pele. Ah, entendi. Então, pode ser... geralmente um câncer de alguma coisa. Pode acontecer. Pode ser um sinal de um outro câncer. Pode ser, às vezes, um câncer de mama, um câncer de estômago. Tem algumas coisas... A dermatologia é bem complexa. Mas, às vezes, uma pintinha que parece nada... pode indicar uma outra doença, por isso que tem que examinar. A verruga mesmo, aquela viral, que normalmente dá na ponta do dedo, que a gente queima, não. É uma doença causada por vírus. Às vezes até tem aqui na sobrancelha. Às vezes tem. Aquelas normalmente que são penduradinhas,
elas podem indicar outras doenças, não necessariamente câncer, mas às vezes elas podem indicar uma resistência à insulina, um diabetes. Eu já atendi muitos pacientes que vêm, eu quero tirar essas bolinhas às vezes no pescoço. Ah, sim. E aí eu falo, vamos ver como é que tá a sua glicose? E a gente pede a pessoa tá diabética e nem sabe. Isso é bem frequente. Caramba. Doutora, uma curiosidade, maquiagem, uso de maquiagem, o critério no uso de maquiagem, quais são os cuidados que tem que ter para mulher que usa bastante, enfim, como é que... Bom, eu sou super a favor do uso de maquiagem, adoro. E às vezes, quando a gente vai passar um filtro com cor, alguma coisa, as pessoas questionam, mas vai entupir meu poro, vai entupir minha pele. Não tem nada a ver. Pelo contrário, até protege mais a pele. Então, a maquiagem, ela não é só corretiva, ela realmente ajuda a proteger mais o rosto, desde que você lave à noite. Então, você tem que ter uma boa higiene à noite. Então, você pode usar a maquiagem pesada que for à noite, você tem que lavar com bom sabonete, ou usar um demaquilante, e tá tudo certo. Os outros cuidados agora, usar só a sua própria maquiagem, evitar de usar a maquiagem de outras pessoas, ou se for usar pelo menos um pincel que seja propriamente higienizado. Então, se tiver uma boa higiene do pincel, não tem problema. E não usar nenhum produto vencido, porque aí pode dar realmente alergia, algum outro problema na pele. Às vezes a alergia vem do nada, né? A alergia é uma coisa imprevisível, mas se você conseguir usar um produto de boa qualidade, que esteja dentro do prazo de validade, e higienizar bem os seus pincéis, já é bem tranquilo. Dormir de maquiagem, como nas novelas, nem pensar, né? Eu fico nervosa quando eu vejo isso nas novelas. Demais, eu falo, gente, quem que dorme de rímel? Não, vai cair tudo os cílios. Só na novela que você acorda já toda maquiada. Exato. A gente tem mais uma pergunta aqui. Fato ou fake de que a unha precisa descansar pelo menos uma semana sem esmalte? Na verdade, uma semana eu acho difícil para a mulher, né? Eu recomendo pelo menos uns 2 dias, porque aí, principalmente quando você tá tratando de unhas quebradiças, você quer passar um hidratante, então você quer que absorva. E aí, quando você fica trocando de esmalte toda hora, ela começa a absorver o pigmento, então fica a unha mais amarelada. Mas se você conseguir ficar pelo menos uns 2 dias sem esmalte, já tá bom. Salvo, lógico, se tiver uma micose, alguma coisa que você tenha que tratar e tem que ficar sem esmalte nenhum. Isso quando a unha tá normalzinha, sem nenhuma doença. Né? Até em cima disso, doutora, às vezes a troca de um produto, a mulher usa uma determinada marca de maquiagem, ou está acostumada a uma determinada marca de maquiagem, uma marca de esmalte. Aí, num belo dia, ela troca, seja para experimentar, seja porque a outra ficou mais cara... Enfim, uma série de coisas. A pele ou a unha, enfim, no caso do esmalte, ela se adapta a esse tipo de marca e de repente há uma mudança qualquer. Não estou nem falando de qualidade de produto, mas há uma adaptação e de repente essa não adaptação pode acabar ocasionando algum problema ou não? Não chega a tanto? Não. Na verdade, assim, a gente às vezes pode desenvolver alergia ao longo do uso. Então, tem paciente que fala, nossa, mas como é que eu tenho alergia a esse esmalte se eu já uso ele há anos? Porque a alergia a gente desenvolve com o tempo. Sim. Então, de tanto usar, você acaba desenvolvendo alergia. E o fato de você trocar de marca não implica. Às vezes, você pode desenvolver alergia a alguma outra marca porque ela tem algum componente que seu organismo vai rejeitar, mas não é porque você trocou de marca, porque ele acostumou, mas é um componente até que é presente em qualquer marca. Exatamente. Então, não quer dizer, às vezes tem gente que fala, eu usei um shampoo, me deu uma coceira no cabelo, o shampoo é ruim. Não, é porque você tem alergia àquele componente e aí acontece. É mais ou menos como a situação um outro caso que é da lactose, né? Tem gente que tem alergia à lactose, tem gente que nasce com isso, como tem uma colega nossa que passou a ter depois. Exatamente. Depois já de adulta. É isso mesmo. Falando de unha, eu queria falar também um pouco do cabelo. Tem mais uma pergunta. Minha unha tá descascando. O que pode ser? Olha, se a unha tá... A primeira coisa que a gente tem que excluir é o ressecamento, que a gente sempre vai da causa mais comum. Então, como a gente falou, a gente tá lavando mais a mão, a gente tá usando mais álcool. Então, a primeira coisa é o ressecamento. Mas você tem que procurar um dermato, porque pode ser, às vezes, até alguma alteração, uma falta de ferro, um problema na tireoide, que também é muito comum. Isso vale para mão e pé? Vale também para mão e pé. Falta de vitamina D também? Pode ser também. Às vezes pode ser alguma micose mais superficial. Então, a primeira coisa tem que avaliar, tem que ver e pedir exame de sangue.
Então, o problema na unha está muito relacionado com alguma alteração interna. Então, basicamente, a gente pede vitamina D, vitamina B12, ferro e ver a tireoide. Até em cima disso, o uso de... Porque hoje em dia não, há muito tempo, se usa muito calçado fechado. A mulher usa calçado fechado, o homem usa tênis, usa sapato, a mulher usa sapato. Enfim, às vezes o homem usa meia, a mulher usa meia. Enfim, isso também prejudica, né? Atrapalha também, doutor? Também atrapalha, porque mantém aquele ambiente úmido. Então, às vezes, atendo também pessoas que trabalham em empresa, que tem que usar a bota com a meia. A dica que eu dou é que se você ficar muito tempo fora de casa, é levar uma meia a mais, de preferência de algodão, para você trocar no meio do dia. Ficou úmido, tem que trocar. Porque ficou úmido, escuro, aparecimento de fungo é certeiro. Uma curiosidade, está sendo muito comum aí ultimamente o uso do ácido hialurônico, né? Hialurônico. Isso. Você falasse um pouquinho a respeito, assim, por que está sendo bastante... O ácido hialurônico, ele é basicamente um hidratante natural, o nosso organismo produz, e aí a gente pode usar, ele é muito versátil. Então, a gente pode usar ele desde numa formulação de creme para hidratação. Hoje em dia tem se falado muito do uso oral dele, que também é bem interessante. E o que é o mais comum, o mais famoso, ele na forma de gel, mais grossinho, que é o que a gente usa nos preenchedores. Então, às vezes, para fazer uma ruguinha, fazer pontos de sustentação, uma olheira, um lábio, aí a gente faz ele por injeção, um gelzinho, e aí vai depender da densidade de onde a gente quer tratar, e ele fica ali e cobre essas ruguinhas, dá sustentação para a pele. Quedas de cabelo, Maria Augusta. Muita queda de cabelo. Eu olhei pra você e me inspirei. Pois é, nada pessoal. Eu imaginei isso. Aquela queda de cabelo, às vezes agora com o calor, muita coceira no couro cabeludo, ou às vezes uma casquinha que fica soltando, parece uma caspa. O que pode ser? Bom, aí, queda de cabelo, a primeira coisa a gente tem que diferenciar dois tipos básicos de queda. Um que seria a alopécia, que aí é o caso da queda de cabelo genética. Que cai de uma só vez, às vezes. Às vezes é verdade. Que é o caso do menino lá do Big Brother, lá, o Lucas, né? O Lucas penteado. Exatamente. Umas falhas, né? Aquilo esse tipo, que é a alopecia areata, ela pode vir do nada, mas ela tá muito relacionada ao estresse. Então, a gente viu que ele tava bem estressado. Sim, então, sim. Isso já era um ponto de alerta mesmo. Se não passar um dia sem falar o Big Brother, o Anderson... Hoje tem paredão, filho. É verdade, mas isso daí tem muita gente perguntando Fora o que é aquilo que ele tinha na cabeça, e tá muito relacionado ao estresse mesmo. E falando do Covid, tem o eflúvio, que é aquela queda assim... que começa a cair, você passa a mão no cabelo, sai chumaço, no travesseiro fica cabelo. E agora, falando de Covid, tá sendo muito comum essa queda pós-Covid, que normalmente vem mais ou menos uns 3, 4 meses depois do Covid. Isso eu tô atendendo bastante. Na verdade, não é só do Covid. Ou é do estresse associado à Covid? Da própria doença, porque é um estresse físico também. Então, não só do Covid, mas às vezes a gente vê a pessoa que teve uma dengue. Também pode acontecer. Que como tá todo mundo com Covid, ficou muito relacionado mas a tá isso. aumentando também o número de dengue agora, né? Tem mais uma pergunta. A partir de que idade a pessoa pode começar a fazer procedimentos estéticos? Existe uma idade ideal? Tenho 16 anos e quero fazer botox. Olha, de verdade, assim, não existe uma idade no sentido fisiológico. Você pode pensar assim, às vezes a pessoa é muito nova, mas no caso do Botox especificamente, é mais o jeito de mexer a musculatura. Então, no caso do Botox, eu não sou tão rígida quanto a idade, porque não vai mexer em nenhuma estrutura. Com 16 anos, ela ainda está em crescimento. Então, eu não faria nada, eu não faria alguma cirurgia muito invasiva, porque ela ainda está em fase de crescimento, mas às vezes é necessário. O Botox, ele vai relaxar a sua musculatura. Então, eu vejo meninas muito novas que já têm uma musculatura da testa muito forte e vejo senhoras que não mexem nada. Então, isso é mais do jeito de mexer. E às vezes a gente perde esse tempo, ela vai vincando tanto aquela musculatura que dali 10 anos ela já tem uma ruga marcada. Então, aí a gente faz o que a gente chama de Botox preventivo, que é uma aplicação mais levinha só para relaxar e prevenir mesmo a formação da ruga. Agora, por que tem... A gente vê, por exemplo, algumas modelos, atrizes... eu vou dar até o exemplo da Gretchen. Ela tá com o rosto completamente inchado. E ela acha que aquilo tá bonito. E fica. Então, é o lábio grande. O rosto acaba deformando. É Botox? É essa... exagero. É um exagero de Botox. É muito... agora você fala muito em harmonização facial também...
Por que a pessoa fica assim? Isso que incha muito, que a gente vê, essas aberrações, então mais relacionadas com preenchimento. O Botox não faz isso. O Botox simplesmente paralisa a musculatura. Quando você erra a mão no Botox, exagera, você pode realmente ficar com uma ar mais congelado. Mas não isso de dar volume, isso ele não faz. Aí entra o ácido hialurônico numa quantidade absurda. E eu costumo dizer assim, quando você tenta sanar todos os problemas da base do preenchimento, é que vem os exageros. Então, você quer levantar um rosto inteiro só a base do preenchimento, acaba volumizando muito. Essas pessoas da mídia, elas têm uma cobrança muito grande, né? Então, elas acabam que perdem um pouco o parâmetro. E aí, cabe ao médico falar, não, agora já tá bom, né? Então, você tem que procurar um profissional que você confie, que tenha um senso estético parecido com o seu, porque às vezes tem gente que não combina. Então, você tem que encontrar alguém que combine, que tenha o mesmo pensamento que o seu para chegar no resultado ideal e aos poucos, né? Então, então tem diferença entre o preenchimento e o Botox, não é a mesma coisa? Não. O Botox, ele é um líquido, que é a toxina botulínica. Na verdade, o Botox é a marca, né, mais famosa, igual a gente fala Cotonete, Gillette, mas o nome mesmo dele é toxina botulínica, que ele é aplicado no músculo para diminuir a contração desse músculo. Então, quando a gente faz uma ruga muito forte, é um músculo que está fazendo isso e a gente relaxa essa musculatura. E ele serve, por exemplo, para essas de expressão, para as linhas de expressão, que aparecem quando a gente faz careta. O preenchimento, que a substância mais usada é o ácido hialurônico, ele é para isso, para volumizar. Ou para fazer pontos de sustentação, mas aí ele é um gelzinho que a gente aplica e fica ali. Até eu não tinha visto nem a pergunta sobre o Botox aqui, mas justamente ia perguntar a respeito disso. O Botox ou o preenchimento, eles em excesso, eles podem causar algum problema de pele ou não? Problema de pele, não. O Botox, o máximo que pode acontecer, assim, às vezes de complicação, é ele migrar para um outro músculo que você não quer que ele vá. Então, você pode ter uma pitose, tipo, tombou a sobrancelha e o olho não abrir. Uma bochecha um pouco mais saliente. Aí entra assim. O preenchimento. Então, normalmente, o principal problema do Botox é isso. Ou uma sobrancelha ficar mais alta que a outra. E normalmente isso que pode acontecer. De preenchimento, complicações que podem acontecer, de repente pode volumizar mais do que você gostaria, mas isso não é necessariamente um problema, porque a gente tem substâncias que dissolvem o preenchedor, então isso dá para corrigir. Problemas mais graves a gente tem, assim, se você colocar muita quantidade ou num local que não seja correto, ele pode, às vezes, comprimir ou entrar em algum vaso e dar uma necrose. Aí isso é uma complicação muito grave. Por isso que você tem que saber com quem você está fazendo, tem que ter um conhecimento e tem que saber, se acontecer, saber que o profissional vai identificar logo nos primeiros segundos. E aí, realmente, é uma complicação muito grave. Você pode ter uma necrose, porque o oxigênio não entra ali, e aí é mais perigoso mesmo. Doutora, perguntar sobre a pele madura, né? O pessoal de mais 40, 50, 60, assim, que a pele vai apresentando os sinais do tempo, enfim. Como é que é o cuidado, assim? Que tipo de... O que a pessoa deve levar em conta para poder, na hora que procurar um dermato, eu preciso fazer isso, quero fazer esse tipo de cuidado, tá mais sensível? Como é que funciona? Então, a pele madura, ela precisa de cuidados como qualquer outra pele. Tem que usar o protetor solar do mesmo jeito. E vale a pena investir sim, porque eu atendo às vezes senhoras de 80 anos e que a gente tem ganho de pele sim com tratamento. Eu acho muito legal isso, não se abandonar. Então, começar com um bom protetor solar, aí a gente vai lançar mão de protetores que são mais hidratantes, que tenham uma textura mais hidratante, um sabonete que não seja tão agressivo. A gente pode lançar mão sim de cremes com ácido hialurônico, que vão fazer essa hidratação, vitamina C, mas numa textura menos de gel, uma textura mais hidratantezinha, assim. E vale a pena fazer laser, vale a pena fazer o próprio preenchimento, um botox mais suave, substâncias que estimulam o colágeno. Tem mais uma pergunta. A depilação a laser, ela tem efeito efetivo? Sim, lógico. A depilação a laser, hoje em dia, a gente tem vários aparelhos no mercado, várias máquinas que fazem. Às vezes a gente precisa de mais sessões mesmo e vai fazendo, porque o que ela vai fazendo é afinando o pelo até ele sumir por completo. Às vezes pode ser que sobre um ou outro, mas ele praticamente não existe. Aonde ela não vai ter efeito são nos pelos brancos ou muito claros, porque o laser, ele enxerga o pigmento. Então, se é um pelo muito loirinho, ele não pega. O efeito não é o mesmo? Então? Não, porque ele não consegue enxergar que o pelo tá ali. Ele é atraído pelo pigmento. Por isso que em peles muito morenas, a gente tem que usar energias mais baixas e fazer mais sessões, porque senão, se a gente vai muito agressivo, ele queima o pelo e queima a pele junto.
Entendi. E pelo branco não pega Curioso, mesmo também. não sabia disso. Os homens estão se cuidando também? Eles procuram um consultório para se cuidar, fazer tratamento? Agora sim. com essa coisa de... Eu entrevistei um cirurgião plástico semana passada e ele falou que até um tempo atrás era 98% das mulheres que procuravam a cirurgia plástica. Hoje já caiu para 90%, que com essa coisa de Instagram, de redes sociais, eles ficarem, né, se autopromovendo, os homens estão procurando. Eles acabam procurando também? Eles cuidam da pele? Cuidam, sim. Lógico que ainda, pelo menos na minha prática, a maioria são as mulheres, mas eu atendo muitos homens, tanto querendo tratar manchas, e que aí você fala, você usa esse creme, passa esse protetor, eles são muito regradinhos, aqueles que de fato procuram, eles são bem regradinhos. Mais que mulher, às vezes? Às vezes mais que mulher, porque eu acho que aqueles que procuram realmente querem, né? Pra ver a parte também de cabelo, cicatriz de acne, atendo muito homem que quer tratar cicatrizes de acne, estria, e também atendo pra fazer um botox, que às vezes fala, ai, não quero ficar com essa linha no meio da sobrancelha, quero dar uma relaxada, e aí é legal que dá pra customizar bem. Eu atendo homens que falam assim, não, mas do pé de galinha deixa um pouquinho pra ficar natural, e dá pra fazer isso, só tirar o excesso sem também congelar muito a expressão. Tem tratamento capilar também para homens, assim? Eu falo assim, que enquanto a gente tiver fiozinho de cabelo, tem tratamento. Então, onde Ai, tá aquela... nada tá perdido. onde tem os cabelinhos, dá pra tratar e tem resultado bom, sim. Aonde já tá aquela carequinha lisa, brilhante, aí Aí já não tem era mais mesmo. jeito. Não. Tem de onde Aí é o tirar, transplante. literalmente. Aí tem que fazer Só o transplante. Tatuagem também consegue tirar com laser, Maria Augusta? Sim. E aí a tatuagem, quando é uma tatuagem preta, ela é mais fácil, mas a gente tem laser para todos os pigmentos hoje em dia. Mas geralmente as mais fininhas são mais fáceis, com pigmento preto é mais fácil do que às vezes um pigmento amarelo é o mais difícil. São muitas sessões, assim? Muitas sessões. Tem que fazer, porque aí o pigmento tá lá dentro da pele. Então você tem que ir quebrando aquele pigmento e vai fazendo, mas clareia assim. E tem algum tratamento que a gente vê agora, principalmente as mulheres, né, vão ficando mais velhas? A gente tem visto algumas atrizes aí que já estão na faixa dos 50, com aquela pescoço aqui, aquela não só empapada, mas parece que tá amarrotada, Tá. né? Mas essa diferença, o rosto inclusive aqui, como diz minha mãe, não dá pra ver. Tem alguma coisa para essa Tem. parte do pescoço? E é o que eu falo para as minhas pacientes, não esqueça do seu pescoço, porque às vezes a gente dedica tanto no rosto que depois parece que ficou uma cabeça que encaixou no pescoço que não é daquela pessoa. Então, hoje em dia, o pescoço é a nova face, mas é muito importante cuidar do pescoço porque ele também denuncia. Então, a gente tem o próprio laser, os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis, que não é para dar volume, mas é para estimular o colágeno da pele, radiofrequência, tem muita coisa que a gente faz, e os próprios cremes. Então, o que você está usando no rosto já desce para o pescoço, protetor, que já é uma ajuda. Hoje também está muito em moda usar água micelar. Tudo é água micelar, tem água micelar para os cabelos também. Qual o papel, na verdade, da água micelar? A água micelar, ela tem uma função, sim, de limpeza, mas também hoje em dia, a maioria tem uma função também de calmante da pele. Então, isso sou eu, gosto de deixar ela para depois do sabonete. Então, quando eu indico os da água micelar, lógico que ela demaquila muito bem, mas como eu gosto que ela fique no rosto, então eu indico para lavar o rosto primeiro, para tirar o excesso de sujeira. Depois você vem com a água micelar, que ela vai complementar a limpeza do sabonete, tirar o excesso de sabonete o excesso de sujeira que o sabonete não tirou, e ao mesmo tempo ela dá uma acalmada na pele também. É bom para passar, por exemplo, na hora de dormir ou no ótimo. dia a dia antes de você fazer a maquiagem? Se puder usar 2 vezes por dia, melhor. Mas como eu acho que durante o dia a gente ficou mais exposto à poluição, sujeira, à noite é fundamental. Rapazes, mais perguntas? Nosso tempo já está... Então, o programa caminhando para o final, eu queria perguntar para a doutora a respeito de alimentação. A importância dos alimentos que são mais adequados, que são bons para o cuidado com a pele. Que dica que a senhora pode passar? Hoje em dia eles têm falado muito de excesso de açúcar, então produz muito radicais livres, então evitar o excesso de açúcar refinado. E alimentos derivados do leite, em algumas pessoas estão implicados com o aumento da acne. Então, independente se você é intolerante à lactose ou não. Por isso que tem muita gente que tem aumento de acne com whey protein, que é uma proteína do leite. Mas não é todo mundo que nota isso, mas tem algumas pessoas que realmente têm. Então, lógico, evitar gordura, mas o que eles mais têm falado é do açúcar refinado e do leite também.
Mas, lógico, manter uma boa alimentação, hidratar bastante. Então, comer, lógico, muita salada, muito suco, mas muita água também. Porque a gente esquece de tomar água, né? O álcool, né, também entra nessa lista dos vilões, doutora? Ele entra também, o excesso, né? O excesso, também não vou dar uma de, não. Mas o excesso, realmente, ele acaba que desidrata a pele. O cigarro também, né? Então... Acho que a pergunta agora, principalmente que todas as mulheres devem estar pensando, na época da TPM, é primordial. Chocolate dá espinha? O chocolate entra nessa questão, lógico, porque ele é um alimento gorduroso, porque ele é rico em açúcar, então entra nessa questão do açúcar, e porque ele é também um derivado do leite. Mas tem gente que come e não tem, mas naquele excesso ele pode ser por isso. Então, se puder, aqueles mais de puro cacau, que tem... 70%, eles têm, 70%, para a pele ele é melhor. Aí ele tem mais antioxidantes, e ele tem menos gordura e tem menos açúcar. Chocolate amargo, meio amargo, isso seria... Funciona. Então, se tiver que optar para a pele, o amargo é melhor. Bom, e falando em chocolate, lembrando que as pessoas que mandaram mensagem hoje aqui, sexta-feira, estão concorrendo a uma caixinha de brigadeiros da Divino Brigadeiro. Que a Maria Augusta conhece bem, né? Ai, eu sou fã, não falta. Nunca. Rapazes, mais alguma pergunta? Ted? Acho que é isso. A gente falou tanto em comida, daqui a pouco é hora do almoço. Né? Né? Tem que encerrar o programa também. Né? Anderson? Quero agradecer bastante a doutora Maria Augusta. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que é muito importante, né? Conversar sobre assuntos ligados à dermatologia. Obrigado pela presença, viu? Ai, gente, obrigada a vocês. Uma delícia e tô às ordens. Obrigado pela presença também, doutora. Como a gente brincou no início, hoje foi um programa para sentir na pele, literalmente. Adorei isso. Tá certo, Ted, obrigada. Anderson, obrigada. Marcelo, Maria Augusta, obrigada mais uma vez. Eu já tive a oportunidade de conhecer minha dermato também, embora não seja disciplinada, mas... Não é muito, mas a gente chega lá. A gente chega lá, né? Quando chegar na faixa dos 40, quem sabe, né? Gente, obrigada, Marcelo, obrigada. Amanhã estaremos de volta para mais um 3 em Pauta. Eu, Anderson e Ted. Não, eu estarei. Ted amanhã você não vai estar? Amanhã então só eu e o Anderson amanhã estaremos aqui para fazer o 3 em Pauta. A todos uma boa tarde para vocês e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, pessoal.